Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula aí do nosso componente Criação e Comunicação Publicitária. Eu sou o professor Giocélio, estarei conversando um pouco com vocês, trocando sobre a comunicação, como que ela funciona, o mundo da publicidade, a gente vai entender um pouco esse processo. E olha só o nosso PPT apresentando o nosso componente Criação e Comunicação Publicitária, atividade 1, fazendo aí parte da introdução e o nosso hashtag se liga, tá certo? Gente, então essa primeira aula, ela é para a gente começar a conhecer o nosso componente. A gente apresentou o componente nas aulas anteriores, agora a gente vai começar a entender esses nossos processos e os nossos estudos com relação ao componente. Não estou sozinho, estou com ela, nossa querida professora Fernanda. Oi, turma, então hoje, hashtag se liga. Hashtag se liga, olha só. Gente, nós vamos falar sobre comunicação e como que ela atua dentro aí das redes sociais, na mídia e na arte. Para a gente começar, olha só as nossas habilidades. Na tela para vocês, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com a curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. E o nosso objetivo é pesquisar e analisar sobre a comunicação visual em diferentes linguagens, imagens, vídeos, música, danças, performances, intervenções, entre outras. Fernanda, performance tem a ver aí com o seu componente? Tem, o meu componente é o Corpo, Saúde e Linguagens, e a gente fala muito da linguagem do corpo dentro da performance. Muito bem, então só fazendo aquela recapitulação aí, olha só na tela para vocês, o nosso aprofundamento, ele é de linguagens e suas tecnologias, ele se chama aí hashtag se liga na mídia e a unidade curricular, né, com um componente criação e comunicação publicitária, como eu disse para vocês anteriormente, tá? É importante a gente entender como ele vai funcionar, olha só. Já falamos nas aulas anteriores também, que a duração dele aí é de 20 semanas. Essa é a nossa primeira aula oficial aí. Temos 45 horas e estamos aí na semana 3. Quais professores podem ministrar esse componente? A gente tem aí, como de costume, o professor de arte, mas pode ser que, de acordo com a sua realidade escolar, você tenha aí o professor de língua portuguesa ou inglesa, tá certo? Fernanda, fala o que você acha que a gente vai estudar nesse componente? O que você pensa quando você fala criação e comunicação publicitária? Aprender a fazer propaganda. Também, aprender e entender um pouco a propaganda. O que mais que você pensa? Eu já pensei logo nessa coisa de cores, formas, palavras que a gente deve usar ou não usar. Muito bem, Pro. Olha só, gente, na nossa tela. Nós temos aí, os elementos que nós vamos estudar, os nossos objetos de conhecimento do nosso componente. Primeiro, nós vamos falar da análise, né, sobre a comunicação visual. Então, olha só, voltando aqui para o Pro, a gente tem no fundo, temos uma imagem muito bacana, né, que vai falar um pouco sobre essa comunicação já, né? Então, a gente tem símbolos, né, imagens, evidenciam o quê? Como a comunicação está presente dentro da nossa contemporaneidade. Então, a gente tem as redes sociais, a gente tem o cinema, a gente tem o vídeo. Hoje, na contemporaneidade, a gente não consegue desenvolver uma comunicação sem falar da comunicação visual. Isso sempre ocorreu ao longo da história da arte, né, Fernanda? Sim. Desde lá dos homens das cavernas, a gente tinha os primeiros desenhos, uma necessidade de registro, não é? Que é uma forma de comunicação, né, professor? Então, o que é a nossa vida hoje sem a cor, sem a forma, sem a comunicação? Eu sempre costumo dizer, o homem ele partiu de uma necessidade não tão funcional, muito do seu subjetivo, né? De como eu quero me expressar e também dizer o que eu sinto e o que eu penso. Aí a gente tem essas imagens, né, pensando na comunicação visual, só que não temos só essa comunicação da pintura ou da fotografia, a gente tem diversas linguagens. Olha só no nosso PPT novamente, um dos outros assuntos que nós temos é a seleção e mobilização de recursos criativos de diferentes linguagens. Então a gente vai ter a imagem,
o vídeo, música, dança, performance, intervenções, entre outras. Então, por isso que a gente começou com uma música, né? A gente tem já o elemento sonoro sendo aplicado dentro da nossa aula e nós sempre teremos aqui uma imagem que se conecte com o nosso assunto do dia. Hoje, a nossa é entender um pouquinho sobre comunicação, tá certo? E aí, voltando ao nosso PPT, nós podemos também elaborar debates, palestras sobre a ética na comunicação publicitária. Fernanda, você acha assim que precisa de ética para a gente falar, se comunicar? Ai, mas com certeza, professor, como que eu vou chegar e falar uma mentira numa propaganda que nem existe? O que é isso? O que eu estou vendendo? O que eu estou mostrando? Exatamente. Então a gente tem que, a gente vai entender dentro do nosso componente que nós vamos precisar de pesquisa, de dados, né? Que a gente tem que buscar informação e entender como que a informação ela é representada nesse universo midiático. Através de todos esses elementos que eu falei para vocês, a imagem, o som, né? Então a gente tem que perceber, a gente vai perceber, na verdade, no nosso componente, que nós temos diversas formas de apresentar um mesmo produto, né? Selecionando, trabalhando com a curadoria através da escolha de imagens. Por que eu escolhi essa imagem? Pode ser que o professor, aí na sua unidade escolar, tenha trazido uma outra imagem. Ele fala até assim, nossa, o professor Jocélio viajou. Não tem nada a ver essa imagem aqui que ele trouxe com o componente. Não achei nada a ver. E tudo bem, porque talvez o professor ele tenha uma outra visão, né? Mas diferenciada do componente do que é comunicação. E isso é muito bom, porque a gente já traz um momento de trocas. Porque comunicação é isso, é troca, né, professora? É a sua experiência, o que você vivenciou. E até é interessante sejam trazidas várias imagens, dá para conversar bastante, né? Então, a gente encerra aí o nosso PPT, olha só, mostrando todos os nossos conteúdos, né? O que a gente vai estudar ao longo desse aprofundamento, tá certo, gente? E aí a gente chega naquele momento dos eixos estruturantes. O que é um eixo estruturante? Gente, é onde a gente se conecta com o nosso componente, né? O nosso primeiro aí, ele vai ser o comunicação e criação, vai ser dentro do nosso componente de criação e comunicação publicitária, vai ser a investigação científica. Então a gente vai começar a investigar para poder entender como funciona a criação e comunicação publicitária, tá certo? E não impede que a gente entre em contato com o processo criativo, né, com o empreendedorismo, com a mediação e intervenção sociocultural. Como eu falei para vocês, na hora da gente selecionar as imagens, a gente já está fazendo um trabalho de mediação, não tá, prof. Fernanda? Sim, super. Como não, né? Quantas coisas a gente ainda vai ver nesse meio? Exatamente. E para que a gente entenda, pessoal, nós temos alguns ícones, olha só, já falando de comunicação visual, tá? Dentro do nosso mapa que indica o que nós estamos trabalhando nesse momento. Então a gente tem essa lupa, dizendo que tem investigação científica, os processos criativos dentro do material de vocês vai ser identificado aí através dessa lâmpada. A gente tem aí esse aviãozinho, essa seta falando do empreendedorismo, da assertividade. E a gente tem o último momento de pensamento de mediação e intervenção sociocultural. Então a gente já tem a comunicação ocorrendo dentro desses ícones. Quando você enxergar esses ícones dentro do material aí do professor, do seu material aí que você vai receber na sua unidade escolar, você vai começar a fazer essas associações, que já é uma forma da gente ter a comunicação visual acontecendo na prática. Não é verdade, Pro? Exatamente, já fica mais fácil. Nada como uma imagem para dar ideia de tudo. Exatamente. Aí a comunicação. Sim, né? Não tem como falar de comunicação sem imagem. Pensando nisso, gente, olha o nosso contexto inicial do nosso aprofundamento. Propõe um mergulho nos estudos sobre comunicação visual na publicidade. Você, estudante, vivenciará práticas de linguagens que o permitirão compreender as estratégias publicitárias e, dessa forma, criar possibilidades de atuação artística e cultural e que mobilizem para a reflexão sobre o seu projeto de vida. Então, nós vamos alinhar, né, o nosso componente com o seu projeto de vida. Por exemplo, eu tenho a ideia de trabalhar na área da saúde. Como é que esse componente poderia se associar com essa área? Você tem ideia, Prof. Fernanda? Você pensa assim rapidinho? Eu tenho, eu acho que é assim. Eu vou trabalhar na área da saúde. Primeiro que eu preciso entender alguns sinais. Outra coisa, a linguagem do corpo. Como que eu vou, digamos que eu queira ser médico, como que eu vou contar para um paciente uma notícia feliz, vai que o paciente está grávida. Aí como que eu vou falar, nossa, hein, nossa, que tristeza, você está grávida.
né? Muito bem. É legal essa abordagem, já também falando das habilidades socioemocionais que a prof. Fernanda trouxe pra gente, mas é legal também a gente perceber que, por exemplo, dependendo do profissional que eu seja, né? Eu sou pediatra. Como é que eu vou usar essa comunicação? Que linguagem nas redes sociais eu vou abordar? Quem é o meu público-alvo, se eu sou um pediatra? É verdade. Né? São as crianças, são os pais? Quem é? São os avós? Sim. Exato, boa, Pro. E se eu for, por exemplo, dentista? E aí? Qual seria essa abordagem de comunicação? Eu vou usar que cores eu vou trabalhar dentro do meu consultório, das minhas redes sociais, para divulgar o meu trabalho. Então, olha só, em uma única área a gente já tem várias profissões, né, vários segmentos que começam a modificar essa abordagem. Para o público, né, que trabalha ali com o profissional que trabalha com a pediatria, ele vai para um outro viés, o viés ali o público infantil. Para aquele que trabalha com odontologia, qual seria? Né? Depende também do mercado, o recorte. Pode ser um público mais velho, né? Um público mais jovem, depende muito do seu nicho. Então a comunicação visual, esse componente, ele vai dizer isso. Independente do seu projeto de vida, como é que a rede social se relaciona com ela? Não é legal, Pro? Olha só que nessa rápida conversa a gente já falou de 2 tipos de comunicação. Olha que coisa, a corporal e a questão do comportamento, do como se colocar. Isso que a gente nem começou, né? Nem começamos o componente ainda. E olha só aqui, né, dentro do centro de mídias, a gente tem vários professores aí de várias áreas. Então, como seria a rede social? E você pode até fazer uma análise. A rede social de geografia, a rede social do professor de história, a rede social, né, do componente aí, não do professor, mas do componente de português, de matemática. Elas são áreas de conhecimento distintas que já trazem aí uma comunicação diferenciada, né, direta para com o seu público, tá certo? Para entender isso, nós estamos começando a falar de comunicação, né? Então, o que é comunicação para você? Já comece a pensar sobre isso. A gente falou um pouco, né, que comunicação é troca, é informação, mas que forma você se comunica? Né? Que abordagem você dá? Para isso, gente, nós temos aí um vídeo para ilustrar, falando um pouquinho sobre comunicação. É com vocês aí. Muito bem, turma. Então nós vimos um pouco de como nós podemos nos comunicar. O vídeo ele apresenta aí 2 maneiras, né? A intra e a interpessoal, tá? A intrapessoal é aquela comunicação que a gente faz conosco, consigo, né? Então a gente vai se comunicar com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, o que eu penso, o que eu quero para a minha vida, quais são as minhas filosofias. É a forma que eu tenho de enxergar o mundo e de me questionar. Então essa é a comunicação intrapessoal.
Já a interpessoal é essa comunicação que eu estou fazendo com vocês e com a Prof. Fernanda agora. Então, eu pergunto, Prof. Fernanda, como você costuma se comunicar com os outros, né? Fazer uma comunicação interpessoal? Então é quando eu... Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu tô assim, lá quietinha no meu canto, pensando, nos meus planos para as minhas férias, como que eu vou guardar dinheiro, para onde eu vou, o que que eu tô fazendo? Você está fazendo a comunicação intrapessoal. Aí quando eu vou lá e conto pra você, olha, Juscelia, minhas férias eu vou viajar para a praia. O que que eu tô fazendo? Comunicação interpessoal, tá certo? Então a gente tem esses dois momentos. A Prof. Fernanda deu dois exemplos muito próprios aí dessas duas vertentes. Então a gente tem a intrapessoal, que eu estou me comunicando com os meus pensamentos, com as minhas reflexões, os meus questionamentos, né? A minha inquietação. Já quando eu estou comunicando com o outro, com vocês agora, nós temos a comunicação interpessoal. Nós vamos falar de várias formas aí de comunicação. Porém, nesse momento nós estamos entendendo essas duas formas, tá certo? Então, olhando o nosso PPT, olha só. Uma campanha publicitária é composta por um conjunto de ações de marketing que foram planejadas, né, e executadas para que um objetivo seja atingido. Então, a comunicação publicitária, gente, ela é interpessoal, né? Ela está se comunicando com o público, com as pessoas, ela está trazendo uma mensagem, seja ela uma mensagem muito simples, como um bom dia, né? Quantas vezes a gente enxergou dentro das redes sociais, no WhatsApp, você já recebeu essas figurinhas, Pro? Já, eu adoro, colorida. Se manda figurinha colorida dizendo bom dia, eu adoro. São comunicações interpessoais que nós temos no nosso dia a dia. Então, dá esse bom dia, né? Aquele tio, aquela tia lá naquele grupo de comunicação nosso familiar que sempre entrega. São mensagens simples ou mensagens informativas, né? Dentro do nosso trabalho. Então, eu recebi um torpedo, uma mensagem ali do meu chefe, do colega de trabalho, do mundo corporativo. No caso de vocês, dos professores. Então, eu recebi uma mensagem do professor. Ele está se comunicando com vocês de forma interpessoal, está certo? Então, é para a gente entender como funciona a intrapessoal e a interpessoal. Chegou o momento, gente, do nosso protagonismo juvenil. O que é o momento de protagonismo juvenil, Prof. Fernanda? O que você acha? Eu acho que é aquele momento que eu vou dar minha opinião. Vai ocorrer a nossa comunicação interpessoal. Boa, boa, muito bem. Então, é o momento de você, estudante, fazer essa comunicação interpessoal. Você vai colocar em prática os seus aprendizados, tá certo? Então, a gente vai exercitar o que a gente entendeu com relação a esta aula e ao componente. Olha só na nossa tela. Faça uma pesquisa pensando nas seguintes perguntas. Olha que já tem a comunicação visual, aquela lupa, né? Que mostra aí a investigação científica. Essas são algumas perguntas norteadoras que nós temos. O que são perguntas norteadoras? São perguntas que instigam a nossa conversa, a busca pelo conhecimento, a nossa pesquisa. Então, sempre nós teremos essas perguntas norteadoras durante todas as aulas do nosso componente e teremos a comunicação visual acontecendo, já a comunicação interpessoal. Estou passando uma mensagem para vocês, né? Um alerta que tem pesquisa aqui nesse momento. Então, vamos de fato às nossas perguntas. O que mais influenciou sua escolha para esse aprofundamento? Prof. Fernanda, o que você acha que motiva um estudante a escolher o aprofundamento criação e comunicação publicitária? Eu acho que primeira coisa, eu acho que ele já gosta de mídia social. Já gosta de mídias sociais. O que mais? Eu acho que ele se interessa pela questão da comunicação. Como que vende, como que compra, como é essas coisas, como são, como se movimenta isso. Gosta de redes sociais, né? A gente já pensa nisso também. Né? Quem é que não interage muito? É um público bem, né, fechado ainda, que não interage hoje. Não tem como a gente não estar em contato com as redes sociais. Então, é o momento de você fazer essa reflexão, tá? Primeiro, comunicação intrapessoal. Estou pensando, estou refletindo. Depois, eu expresso através da minha resposta a interpessoal. Voltando ao nosso PPT, nossa próxima pergunta norteadora é: você se expressa artisticamente de alguma forma? Lembra de todas aquelas linguagens que a gente viu no início da nossa aula? Né? Vídeo, imagem, desenho, pintura, escultura, performance. E aí? Qual? Você já se comunicou de alguma forma? Fez uma comunicação interpessoal com uma linguagem artística?
Prof. Fernanda, você, qual a linguagem que você mais gosta e pensa sempre em se comunicar? Então, eu vou falar da minha linguagem, mas eu lembrei de outra coisa também. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu nunca me comuniquei dessa forma, eu não danço, eu não falo. Mas às vezes você escreve um texto, uma frase e coloca lá no seu Instagram. Uma frase motivacional. Tem um monte de gente que gosta. É se expressar. Quem escreve no diário, escreve, também é uma forma de se expressar. Quem canta, mas a minha forma de se expressar, além de falar bastante, né, porque professor fala muito, eu gosto de dançar. Então, quando eu danço, eu ponho toda a minha energia na dança, eu fico bem contente. Mas assim, muitas formas de se comunicar. Colocou um postzinho lá no seu Instagram com uma mensagem que você montou, né? Você pegou uma foto, você pôs a frase... Já é. Olha os elementos sonoros surgindo aí, ó. É. Comunicação. O pessoal da produção colocando já os nossos elementos sonoros também para falar sobre a comunicação sonora. E fazendo um gancho com o que a professora Fernanda falou, então nós temos de novo, ó, comunicação intrapessoal acontecendo quando ela pensa nessas ideias, né, prof. Fernanda? E depois ela traz de forma aí, através do corpo, a movimentação, a comunicação interpessoal. Sempre associando essas duas formas de comunicação, tá certo? Voltando às nossas perguntas norteadoras, que mídias sociais você costuma acessar com mais frequência? Nossa, eu acho que essa resposta vai aí ter muitas, né, reflexões, pois normalmente o pessoal tem 2, 3, 4 redes sociais, né? E por quê? Por que você usa essa rede social e a outra não? Como você vê as articulações entre arte e o campo jornalístico midiático? Então, gente, nessa pergunta nós vamos entender, fazer um pequeno mapeamento de quais redes sociais você, estudante, utiliza, né? Como que ela se relaciona com o seu cotidiano e por que a gente tem, como que a gente tem aí uma social com o mundo jornalístico. Será que as redes sociais trabalham com o mundo jornalístico, midiático? O que você acha, prof. Fernanda? Será? Nossa, eu não vou responder essa não, essa eu quero ouvir de vocês. Me conta. Boa, Pro. Devolveu aí a pergunta para vocês, estudantes. Então, tragam, coloquem que essa proposta de pergunta norteadora também que nós temos nesse momento, né? E para fechar, nós temos, na sua opinião, como os anúncios nas mídias sociais influenciam no consumo de produtos físicos e digitais. Então, nós temos todo um mercado dentro das redes sociais e temos vários produtos, vocês devem aí perceber, já que ocorre aquele anúncio. Às vezes você quer assistir um vídeo e tem aquele anúncio e fala, ai, que anúncio chato, não tem nada a ver com o que eu queria, né, buscar naquele momento, só que ele ocorre, né? Por quê? Porque nós temos um mercado envolvendo todo esse mundo, né? E temos também a questão de comunicação visual, tá? Que é inserida dentro desses anúncios, tá certo, gente? Então essas são as nossas perguntas norteadoras e vocês podem começar já a fazer as reflexões de vocês, tomar nota, registrar no seu diário de bordo, né, no seu caderno e entender como a gente faz a nossa comunicação, seja ela intrapessoal ou interpessoal, tá certo? Fazendo uma recapitulação do que nós vimos hoje, ó, que aprendemos? Aprendemos o nosso componente e pesquisamos sobre formas de comunicação. Só fazendo um adendo que nós tivemos comunicação intrapessoal e comunicação interpessoal. Professora Fernanda, ficou claro para você essas duas formas de comunicação? Ficou bem claro e a gente vai usar isso no semestre todo, é isso? Exatamente. Durante todo o nosso semestre nós vamos usar essas duas formas de comunicação. Eu estou frisando para que a gente entenda, compreenda e aplique no nosso dia a dia, tá? E o que vem por aí? Olha só, nós teremos uma conversa, né? Eu sempre chamo a nossa aula de uma conversa, prof. Fernanda, que é um bate-papo, né? Eu trago as informações, vocês estudantes compartilham, né, através da comunicação interpessoal, as experiências de vocês, os professores. Então, é uma conversa e pesquisa, que a gente não pode ficar só na conversa. Ai, conversar é muito bom, mas e a teoria? De onde eu tirei esses dados, tá? Sobre as mídias sociais. Então, nós vamos analisar na nossa próxima aula as mídias sociais que nós temos disponíveis, por que eu utilizo, de que forma eu utilizo. Olha só o som de conexão aí acontecendo, ó. Esse som é bem antigo, né, prof. Fernanda? A gente lembra até aquela época que a gente tinha internet de escada lá, que era difícil, tinha um horário certo para utilizar. Vocês que são mais jovens não pegaram tanto esse momento, tá certo? Gente, para você que está estudando sozinho, olha só, faça uma pesquisa assíncrona. O que é a pesquisa assíncrona? É o momento que eu estou sozinho, tá?
buscando informações, né? Eu estou movimentando a investigação científica. Então, os estudantes, você pode pesquisar e expor algumas formas de comunicação cotidiana, ou seja, no seu dia a dia, que ocorrem no ambiente escolar e no ambiente virtual. Então, nesse momento, novamente, você que está estudando sozinho, você pode fazer um levantamento dos dados de quais redes sociais você utiliza. A sua unidade escolar, ela utiliza alguma rede social? Né? Algum aplicativo para se comunicar com você? Qual a forma direta e indireta que a rede social se comunica, a escola se comunica com você? Tá? E você? Como é que você se comunica com todo o seu núcleo? Então, você estudante que está de forma assíncrona, que é sozinho, buscando informações, faça esse levantamento. Pega também as perguntas norteadoras que o Pro colocou, né? A gente sempre tem essas perguntas para realmente a gente reforçar os nossos estudos e pesquisa. Voltando ao nosso PPT, cada estudante deve selecionar uma ou mais ferramentas de comunicação que utilizem associando ao seu projeto de vida. Agora eu volto aos projetos de vida de vocês. Dentro do seu projeto de vida, como a rede social se relaciona? Eu dei alguns exemplos, né? Se eu for um profissional da área da saúde, eu vou me comunicar de alguma forma. Se eu for um profissional da área da educação, que é o nosso caso aqui do Centro de Mídias, né, Prof. Fernanda? Então, quer dizer que será que se eu entrar na rede social do meu colega, eu consigo descobrir do que ele gosta? A gente consegue descobrir do que ele gosta, quais assuntos ele quer falar, né, comunicar, o que ele também quer saber um pouco mais, né? Então a gente começa a descobrir o nicho, né? Toda uma rede de pessoas ali que se envolvem dentro desse contexto, dessa temática, tá? E aí, o nosso último dica para as orientações de você, estudante que está aí pesquisando de forma assíncrona, né, sozinho dentro dos seus estudos, assista vídeos que possam demonstrar diferentes formas de comunicação. O Pro trouxe aqui duas formas, comunicação interpessoal e comunicação intrapessoal. Então, busca alguns vídeos, tenta entender alguns conceitos dessas duas formas de comunicação, faça também anotações, registros, né, de como você consegue compreender essas duas formas de comunicação, tanto a intrapessoal e a interpessoal. Essas, então, gente, foram algumas dicas para que você, estudante, busque, né, seus conhecimentos aí de forma assíncrona e entenda um pouco mais dos processos. Prof. Fernanda, o que você achou dessas dicas aí de pesquisa? Eu acho ótimo e eu tenho certeza que os estudantes vão trazer outras dicas assim pra gente incríveis, porque à medida que eles começam a estudar, a pesquisar, vai surgindo coisas incríveis, porque essa galera, eles são demais. Muito! É interessante que, assim, a cada momento a gente tem um aplicativo novo, uma rede social acontecendo. Inclusive eu, professor, tenho que fazer algumas redes sociais que eu não tinha tanto acesso, tanta propriedade no assunto, né, para descobrir. Acho que até os professores de vocês também devem estar ali, ai meu Deus do céu, eu não sou tanto dessa rede social X ou Y, eu vou ter que fazer um perfil para me comunicar com os alunos, para entender como funciona a logística, a dinâmica, porque cada rede social ela tem uma dinâmica para lidar com o seu público, né? Então eu tenho algumas ferramentas que são próprias de uma rede social, tem outras ferramentas que são de outras. E aí a gente descobre também o público, que a comunicação interpessoal, ela conversa direto com aquele público em uma rede social e em outra não. É legal vocês começarem a perceber no momento dessa pesquisa. Tá certo? Gente, então, muito bem. O que eu peço para vocês agora? O que vocês conseguirem produzir, marca o professor lá nas redes sociais, @arte do professor, me fala o que vocês conseguiram buscar e entender desse primeiro momento da nossa conversa de comunicação intra e interpessoal. Marca a Prof. Fernanda também, né, Prof. Fernanda? Marca, é o @Fernanda_Maria Borges. Muito bem. Prof. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Da professora, adorei estar aqui com vocês. Estou curiosíssima para saber o que vai chegar por aí. Muito bem, gente. Obrigado pela participação de vocês. Continuem conosco. Até a próxima aula. Tchau, tchau.